Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual aqui no canal do YouTube do nosso Centro Espírita Cuiabá. Que bom ter todos vocês aqui conosco por meio da internet, que está facilitando os encontros de almas e também de corações. Lembrando que este ano o nosso Centro Espírita completa 110 anos e hoje a palestra será com a nossa companheira Sirene. Ela vai trazer um tema bastante interessante, as provas da riqueza e da pobreza. Para darmos início, então, eu vou fazer uma leitura, né? Hoje o livro escolhido é Vida Feliz. Vamos ao acaso abrir. Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos ao povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão e não te permitas pôr-lhes os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Essa é uma mensagem de Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Franco. Vamos orar então? Permitindo que os nossos amigos espirituais que estão conosco neste momento nos envolvam. Vamos então elevando os nossos pensamentos ao alto, nos conectando com Jesus, para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para podermos beber da fonte, beber da doutrina espírita e assim cada vez mais nos melhorarmos. Pedimos aos bons espíritos que estão aqui conosco, que abençoe a companheira Sirene, para que as palavras dela nos toquem profundamente e sirvam de alento para muitas pessoas que com toda certeza estão vindo aqui para, de alguma forma, se consolar. Pedimos também por todos os nossos irmãos enfermos nos hospitais, para que eles possam se sentir amparados pelos espíritos irmãos, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, enfim, por todos aqueles que cuidam. Que cuidemos uns dos outros, meus irmãos. Que os bons espíritos estejam e permaneçam conosco, aqui, agora e por todo sempre. Que assim seja. Vamos então convidar a companheira Sirene. Ela vai entrar aqui conosco. Meus irmãos, que Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, nos abençoe. No dia de hoje, vamos meditar um pouco sobre as provas da riqueza e da miséria. No livro Espírito dos Espíritos, Allan Kardec, para melhor nos esclarecer, fez 3 perguntas aos espíritos que nos trouxeram a codificação. E essas perguntas nos dão uma visão clara e simples do tema, que são as questões 814 a 816. Na 814, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, faz a pergunta aos espíritos: por que Deus, a um, concedeu a riqueza e o poder, e a outros a miséria? A resposta que os espíritos deram a Kardec é muito esclarecedora para nós, porque eles disseram a Kardec, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, porém, nelas, entretanto, sucumbe com frequência.
Na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da desgraça, da miséria, ou da riqueza? E a resposta foi: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência divina. A riqueza incita a todos os excessos e abusos. Para melhor exemplificar, temos o caso de um espírito que nos veio numa reunião mediúnica, onde ela conta a sua história. E ela fala que quando ela esteve na Terra, tinha tudo para se sentir-se e se fazer feliz. Nasceu em uma família abastada, isto é, com recursos financeiros patrimoniais de fazer inveja a muita gente. Foi criada com muito mimo, carinho, dedicação de seus pais. Era filha única e foi criada como se fosse uma princesinha, merecedora de tudo que o dinheiro poderia oferecer. Seus pais viviam em função dele satisfazer e realizar seus sonhos. Aos 18 anos, era verdadeiramente consumista. Não passava um dia sequer sem que ela comprasse alguma coisa. E isso lhe fazia sentir-se muito feliz. Tinha muito prazer em comprar, consumir, sem se preocupar com os gastos. Seus pais pagavam tudo. Nunca se preocupou em saber de onde vinha o dinheiro que eles proporcionava para ela tanta facilidade na vida. Seus pais um dia conheceram a doutrina espírita. Em consequência, ela também conheceu e frequentava a casa espírita, mas sempre se achando a melhor, mais protegida, pois tinha tudo o que queria. Nunca percebeu que a riqueza é também uma prova muitas vezes tão grave quanto a pobreza. Não percebeu que na riqueza o espírito imortal deve aproveitar dessa oportunidade para superar as suas dificuldades e tendências inadequadas. Não percebeu que a riqueza e o consumismo poderia servir também para beneficiar outras pessoas, até uma comunidade, se bem direcionada ou empregada, mas não percebeu que, mal utilizada, poderia ser um agravante para a situação do espírito mortal em processo de evolução, principalmente se for usada somente em benefício próprio, só para se satisfazer, para alcançar o prazer, sem se preocupar com as outras pessoas. Aos 20 anos, era uma verdadeira inútil em relação à sociedade, tanto quanto na casa espírita que frequentava. Ela entendia os estudos que participava, mas distorcia o que ouvia, para não ver e sentir a realidade. E se colocava como uma criatura privilegiada, uma pessoa protegida por Deus, mais evoluída que os outros seres humanos. Por isso, era merecedora de todos os benefícios que recebia da vida, de Deus, de seus pais. Aos 22 anos, se casou com um jovem, também imaturo e volúvel como ela, que queria somente se beneficiar com o dinheiro que ela tinha. Claro que o dinheiro vindo dos seus pais, apesar dele trabalhar numa empresa de seu pai. Após o casamento, seu marido começou a negligenciar tudo, como se tudo fosse dele. E seu pai, após ter tido alguns prejuízos com a negligência dele, teve que demiti-lo, pois seu pai percebeu que ele só queria o cargo, mas não o encargo do cargo e as tarefas que o cargo exigia, ele não queria realizar. Ele só queria viajar muito
para se divertir, conhecer o mundo, à custa do dinheiro vindo do seu pai. Um dia, seu pai teve um infarto fulminante e veio a óbito. Foi muito triste e desesperador. Sua mãe, acostumada a ter tudo, nunca havia feito nada desde que ela se lembre. Na verdade, desde que sua mãe se casou, foi sempre totalmente dependente de seu pai. Não sabia fazer nada. E ela, ao se ver sozinha no mundo, com uma filha consumista como ela, entrou em profunda depressão e veio a se suicidar. No prazo de 6 meses, ela ficou sozinha e tudo mudou. As firmas de seu pai, como se fosse um castelo de cartas, foram caindo uma a uma. Nesse momento, ela pensou que teria o seu marido para lhe socorrer. Mas nesse instante, quando ele viu o barco afundando e que ele teria que nadar, fazer alguma coisa para sustentar o seu casamento, resolveu, na verdade, colocar fim nesse casamento, dizendo a ela que ele não tinha sonhado com isso, que ele iria tocar a vida dele na forma que desejava e terminou com o casamento. Na verdade, depois de alguns dias, ela acabou agradecendo a Deus por não ter se engravidado de um homem que só pensava nele, sem se preocupar com a própria esposa. Sem dinheiro, sem perspectiva, a primeira coisa que fez foi vender a casa que morava, os carros. Na verdade, vendeu tudo que tivesse valor. Nunca pensou no amanhã. Ela ficava, na verdade, esperando por um milagre, pois ela se sentia diferente das demais pessoas, que de repente Deus mudaria tudo e que ela acordaria em algum momento e tudo voltaria a ser como era antes. O pior era que, com o dinheiro das vendas das coisas, ela continuou a gastar como se tudo aquilo fosse passageiro. Foi morar em um apartamento de luxo, alugado, muito caro para a vida que deveria levar dali para frente. Continuou com os mesmos padrões de vida, de luxo, de consumismo, sem se preocupar com o amanhã. Na verdade, ela vivia mesmo aguardando o milagre de Deus. Claro que, em pouco tempo, o dinheiro foi acabando. Quando ela se percebeu, estava atolada de dívida, de aluguel atrasado, condomínio, cartões de crédito e etc. Nesse momento, ela ficou atordoada e entrou em revolta, sem entender como podia Deus lhe haver abandonado. Assim, logo ela, que era um espírito evoluído, perfeito, merecedor de tudo, em menos de 3 meses foi despejada. E se percebeu que os amigos haviam desaparecido todos. Ela ficou sem lugar para morar, não tinha nada, tudo lhe foi tirado. Andando pelas ruas sem destino, entrou em uma revolta total contra Deus, contra seus pais por lhe haver abandonado, haver morrido, com fome e se sentindo suja, sem saber aonde ir, aonde dormir, teve a ideia do suicídio. Essa ideia passou a ser acolhida por ela em sua mente. E realmente ela achou que com o suicídio resolveria todos os problemas. E também estaria castigando Deus por lhe haver abandonado do jeito que o abandonou.
Em alguns momentos, ela lembrou que a doutrina espírita falava sobre o suicídio, mas acreditou, no fundo do seu coração, que isso era para os outros, porque ela era superior às outras pessoas. E, em seu caso, era diferente. Ela não passaria por tudo aquilo que a doutrina espírita lhe ensinou. Além de tudo, sua mãe havia se suicidado e ficou livre de todo o sofrimento e da miséria. Então, naquela noite, com frio, fome, ela se jogou de um viaduto de uma rua movimentada no centro da cidade e teve morte instantânea. Ela fala que descrever o que passou a partir daquele momento que ela saltou não dá para descrever. Ela só pode dizer que foi muitos anos de dor, sofrimento, vendo seu corpo caindo incessantemente e vendo os carros passando por cima do seu corpo. Quanto tempo ela não sabia descrever que ficou sentindo tudo isso, até que um dia foi resgatada e levada para um hospital, onde pôde pela primeira vez dormir, descansar, sem ter a sensação de estar sendo esmagada pelos carros e sem a sensação daquela queda violenta que lhe dava tanta dor. Dormiu profundamente por muito tempo. Hoje, ela sabe que foram 6 anos de sono reparador para acordar e ver sua avó, que ela nem chegou a conhecer quando estava encarnada. E o pior é que ela teve que reaprender a se levantar, andar, ouvir e falar, pois ela havia perdido essas capacidades. Já se passaram, ela falou, 10 anos desde que acordou e que ela ainda não havia visto seus pais. Ela sabia que, pela misericórdia divina, pela misericórdia de Deus, eles também estavam assistidos, como ela foi assistida, apesar de se sentir ainda abandonada, sozinha. Mas ela estava se recuperando e aprendeu que a riqueza é uma prova, solicitada muitas vezes pelos próprios espíritos, e que, infelizmente, ela faliu por se achar que a riqueza, como era dela, ela poderia usar como quisesse para se satisfazer e que ela era merecedora de todo aquele dinheiro, como se ela tivesse crédito suficiente para usufruir da riqueza. Ela sabe que um dia terá que voltar à Terra para se reajustar. Em primeiro lugar, reajustar o próprio perispírito com o corpo físico que ela não valorizou. Na verdade, ela o destroçou. Depois, terá que reajustar-se com a sociedade, pois o trauma que ela fez aos motoristas dos carros que passaram sobre o seu corpo físico foi grave e que ela, até hoje, não sabe descrever as consequências desses traumas que ela gerou nos motoristas. Claro que ela sabe que ninguém sofre injustiça, mas que nós não devemos ser o causador do sofrimento dos outros. Por fim, ela deverá se ajustar-se com a própria consciência que lesou ao fugir das consequências dos seus atos. E termina dizendo: meus irmãos, o consumismo, a riqueza, nos traz prazer momentâneo, isso é verdade, mas passa. E aí nós passamos a sentir um vazio existencial que poderá nos fazer chorar por alguns anos. Pense nisso.
e termina assinando: fique em paz, Amélia. Esse conto, meus irmãos, explica a pergunta que Allan Kardec fez na questão 816, onde ele fala: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de maiores meios para fazer o bem? E os espíritos responderam a Kardec: mas é justamente o que nem sempre fazem. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável com as riquezas. Suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o de ter autoridade e poder sobre os outros semelhantes faz lembrar sempre que são provas tão grandes e tão escorregadia quanto o da desgraça, de estar na miséria. O rico e poderoso tem tanto mais obrigações que cumprir e fazer o bem, como são mais abundantes os meios que dispõe para fazer o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz de seus bens que tem ao seu dispor. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afasta da perfeição espiritual. Por isso que foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Na questão 266, Kardec pergunta aos espíritos que nos trouxeram a codificação: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Kardec está perguntando se é o espírito reencarnante que escolhe as provas que deverão passar na Terra. Não é natural ele escolher umas provas mais suaves, melhores? E os espíritos responderam a Kardec: pode parecer-vos a vós, ao espírito, não logo que o espírito se desliga da matéria, toda essa ilusão e outras coisas passam, e a sua maneira de pensar modifica-se. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Já no mundo espiritual, ele percebe que as coisas, as facilidades aqui na Terra são passageiras e não nos levam à felicidade eterna. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude em uma existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como um doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto, rapidamente. Aquele que intenta ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estradas floridas, conhecidas. Ele conhece o perigo a que se arrisca, mas também sabe o que espera se ele lograr um bom êxito, um bom resultado. A doutrina espírita nos dá liberdade para escolher as provas de nossa existência. Na verdade, as provas que devemos sofrer deixam de nos parecer difícil, singular, pois para nós atende a nossa ansiedade quando estamos em espírito, uma vez que, desprendido da matéria, apreciamos as coisas de modo diferente da nossa maneira de apreciar quando estamos no corpo físico. Após cada existência, vemos o passo que demos, compreendemos o que ainda nos falta em pureza para atingir a meta. Daí
nos submetemos voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando que possam nos fazer alcançar mais rápido os nossos objetivos. Não há motivo para espanto no fato de, quando estamos no mundo espiritual, preferirmos uma existência difícil, trabalhosa, do que uma mais suave, porque não é possível, no estado de imperfeição que estamos, que nos encontramos, gozar de uma vida isenta de amarguras. Teremos que passar por algumas dificuldades, algumas provas, a fim de adquirirmos resistência, força de vontade para superarmos as nós mesmos. Nós percebemos que precisamos, para chegar a fluir a destinação que Deus deu a todos nós, de sermos plenamente felizes. Então, nós solicitamos as provas, que muitas vezes falimos. Quando o homem passa uma parte da sua vida a trabalhar aqui na Terra, sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar, então desempenha uma tarefa que a si mesmo impõe. Não é ninguém que impõe a ele executar aquela tarefa, porque ele tem em vista um futuro melhor. Ninguém galga qualquer posição na ciência, na arte, na indústria, se não é passando por uma série de posições inferiores, que são as provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual. Se a vida terrena, muitas vezes, escolhemos provas duras, visando posição melhor, no mundo espiritual também fazemos os mesmos. Escolhemos provas trabalhosas para podermos alcançar o nosso objetivo. Então, o espírito que enxerga longe, ele percebe a necessidade que tem de passar por essas dificuldades. As pessoas que dizem que pedirão, quando estiver no plano espiritual, para ser príncipe ou milionários em outras existências, assemelha-se aos míopes, que apenas veem aquilo que toca, ou a meninos pequenos e gulosos, que, quando interrogado o que querem ser, que desejam ser em outra existência, eles respondem: eu quero ser pasteleiro ou doceiro, para poder comer tudo o que eu desejo. Meus irmãos, o viajante que atravessa profundo vale ensombreado, espesso por nevoeiro, não consegue ver a extensão da estrada por onde vai, nem os pontos externos que estão em sua volta. Mas, ao chegar no cume da montanha, com um olhar, ele abrange tudo. Vê o quanto percorreu do caminho, o quanto lhe resta a percorrer ainda, e divisa todo o terreno, vê todos os obstáculos que ainda terá que transpor, e pensa, então, no meio mais seguro para transpô-lo. O espírito encarnado é um viajante no pé de uma montanha. Já o espírito desenleado dos liames terrenos físicos, sua visão domina tudo, como ele tivesse subido na crista da montanha. Para o viajante, no final de sua jornada, está o repouso, após a fadiga. Para o espírito encarnado, após o desencarne, está a sua felicidade suprema, após as tribulações das provas da reencarnação. O espírito, na erraticidade, se aplicam em estudar, aplicar-se, trabalhar, observar, a fim de fazer o que ele acha a melhor escolha para atingir o seu objetivo. Mas muitas vezes, na miséria, nós nos revoltamos aqui na Terra e ficamos contra a própria programação que fizemos. Então, para melhor exemplificar, nós temos uma história
do Manuel. Ele era um trabalhador de uma empresa muito grande e ele desejava muito o lugar de superintendente da firma para poder receber maior salário, poderia realizar seus antigos sonhos de fartura e despreocupação. Desde moço, ele sempre foi cercado de muita dificuldade, obrigando a levar uma vida modesta e controlada. E sempre, meus irmãos, que surgiu uma oportunidade de promoção, outro era promovido, e ele não era. Mas desta vez, Manuel Carlos não tinha dúvida. Ele era o funcionário mais antigo, era muito responsável, então, quando surgiu a vaga, ele tinha certeza que obteria a promoção. Era a pessoa mais indicada para o cargo. Estava feliz e confiante, mas, na última hora, uma outra pessoa, vinda de um outro lugar, assume o cobiçado lugar. Profundamente decepcionado, aborrecido, retorna ao lar e conta para sua esposa o fracasso que havia ocorrido. Sua esposa, então, comentou: sabe, Manuel, vai ver que a Alice tem razão. Eu tinha certeza que desta vez você seria promovida. Olha, a minha amiga acha que você está sofrendo uma perturbação espiritual. Na verdade, meus irmãos, nós sempre gostamos de jogar a culpa de nossas dificuldades nos outros. Ela, e a mulher continua dizendo, essa minha amiga, ela é espírita, ela entende dessas coisas. Manuel, então, respondeu, será? Respondeu o marido. Eu não creio muito nessas coisas, né? Você sabe disso. Mas pode ser que seja verdade. Olha, não custa nada nós irmos em uma sessão espírita e pedirmos ajuda. Quem sabe tem alguém mesmo querendo me prejudicar. O casal foi ao centro espírita. No início, ficaram bem impressionados com o que ouviram dos palestrantes, intuídos pelos benfeitores, enaltecendo para que a pessoa tivesse paciência e resignação durante as provas que teria que passar. Mas ele continuou indo à casa espírita, mas continuou na mesma posição. Depois de algum tempo, eles resolveram seguir o conselho de uma outra amiga, Dona Maria, que havia dito a eles que aquele centro de mesa branca não tinha poderes para resolver certos casos e que era melhor eles irem ao terreiro do seu João. Esse sim era forte e já tinha ajudado o seu Antônio a arrumar aquele empregão. Fez a Dona Maria achar o dinheiro que havia sido roubado. Então, lá foram os dois, apesar de ver, ao chegar lá, ser um ambiente desagradável, cheirando fumo, a bebida, eles até gostaram do ar de mistério daquele terreiro. Conversaram com o seu João, expondo o seu problema, e o homem lhe prometeu auxílio, cobrando à parte uma poupuda recompensa, a título de iniciar as primeiras despesas. E depois que eles estivessem conquistado melhoria, eles pagariam o restante. Realmente, as coisas mudaram para o Manuel. Em pouco tempo, conseguiu a promoção que tanto sonhava e que o colocava em lugar de destaque, com o dobro do salário. Os primeiros dias foram de euforia para o casal. Sentiam-se felizes e intimamente agradeciam o trabalho do seu João do terreiro e pagou a dívida e integrou-se na nova posição.
Manuel tinha maior responsabilidade, porém, sobrava-lhe muito tempo disponível e dinheiro para gastar. Começou, então, a apostar nos cavalos. E aquele ambiente de luxo fazia-o sentir-se importante. E havia também as mulheres que o atraíam. Envolveu-se de tal maneira com esse novo entretenimento que esse passatempo tornou-se uma necessidade para ele. Sua esposa raramente o via em casa e vivia infeliz, suspeitando de sua ligação amorosa com outras mulheres. O dinheiro que recebia tornou-se insuficiente para manter a sua família, pois gastava todo no prato. Até que, envolvido por pesados compromissos de jogo, passou a desviar quantias da firma em benefício próprio. Quando o escândalo estourou, ele entrou em desespero e ficou aflito. Não querendo arcar com a responsabilidade de seus atos, foi ao suicídio. Sua esposa, acabrunhada, aflita pelo sofrimento, deixou-se dominar por profunda depressão. Sua amiga espírita mesmo foi visitá-la, desejosa de ajudá-la de alguma forma. Era espírita convicta e procurou consolá-la nas bases evangélicas. Mas a nossa irmã respondeu com amargura. Sabe, minha mãe sempre dizia que mudar de religião atrai a desgraça. Nós não devíamos ter nos metido com esse negócio de espiritismo. O que adiantou? Ele nos ajudou à melhoria. Mas o que recebemos em troca? A maior desgraça. A amiga espírita não desanimou e continuou a visitá-la, até que um dia conseguiu levá-la a uma reunião espírita evangélica. Mas no momento que foi pedido uma prece em benefício do espírito do seu marido, ela não se conteve. Em um desabafo, culpou o espiritismo de ter engendrado a sua desgraça. O dirigente da casa espírita levou-o a um reservado, juntamente com sua amiga, e um benfeitor espiritual, utilizando-se do dirigente, lhe dirigiu algumas palavras de carinho e conforto. Aos poucos ela foi serenando-se. Foi aí que a voz do benfeitor se tornou enérgica e firme e disse: minha filha, é hora de despertar para a realidade. Lembra-se que quando vieste ao nosso encontro, há tempos passados atrás, não enxergava a felicidade que agora reconhece ter existido. Naquele tempo de escassez de dinheiro, dizia que a conquista de maior posição, poder sócio-financeiro, lhe completaria a felicidade. Quando você veio aqui, nós analisamos o seu caso, o caso de vocês. Recorremos às fichas do passado de ambos, sua e de seu marido. E lá encontramos erros envolvendo fracassos e derrotas, consequências de vício e de luxúria. Sabíamos que o melhor benefício para ambos era o de viverem afastados da facilidade e dos excessos, por não estarem ainda suficientemente seguros nas conquistas espirituais. Por isso que lhe aconselhamos a ter paciência, resignação e tolerância. A riqueza, minha filha, é uma prova difícil, que só com muita fortaleza espiritual consegue-se vencê-la. Por isso, equilibra o teu espírito, busca orar muito para que ambos tenham uma nova oportunidade o mais breve possível. A viúva mais serena, mas sem se dar por vencida, disse:
Mas isto foi aqui. Lá na outra sessão, no terreiro do seu João, onde fomos, os espíritos, mesmo sabendo de tudo isso, atenderam o nosso pedido e nos deixaram rezar. O benfeitor disse: mas minha filha, você não pode exigir das crianças experiência e conhecimento de um adulto. Certas criaturas, vivendo do imediatismo do mundo, eles se apegam do outro lado da vida, no mundo espiritual, eles se apegam aos bens materiais. Continua apenas a ver as benfeitorias imediatas. E a elas, na maioria dos casos, não é dado conhecer nem penetrar no passado do semelhante. E quando consegue, não se interessam pelos benefícios futuros, voltado que estão ainda as coisas efêmeras do mundo terrestre. Mas então, ela disse, somos colocados à mercê dessas criaturas, porque os nossos benfeitores espirituais não os impedem de conseguir o que lhe pedimos, se esse desejo vai nos prejudicar? E o benfeitor disse, minha filha, não temos a pretensão de ensinar a quem quer que seja. Sabemos a verdade e desejamos que cada um aprenda a encontrá-la por si mesmo. Além de que sabemos que toda queda representa nova experiência e, ao mesmo tempo, o torna mais forte para o futuro. E, por fim, aprendemos a respeitar o livre-arbítrio de cada um. Procuramos sempre ajudar, isso é verdade, orientando. Mas se a criatura é surda às advertências, impenetrável aos bons conselhos e não vê a realidade, o único remédio é deixá-la caminhar como deseja. A viúva baixou a cabeça, vencida pela primeira vez, e reconheceu a necessidade de passar por algumas dificuldades na vida terrena. Meus irmãos, essa história mostra com clareza que realmente não entendemos muito bem a transitoriedade dessa vida física. Queremos ser felizes aqui e agora, como se essa encarnação fosse eterna. E queremos alterar, na verdade, toda a programação reencarnatória que fizemos junto de benfeitores espirituais quando ainda estávamos preparando para voltar ao mundo físico. Meus irmãos, vamos aceitar com paciência e resignação o que tudo for nos colocado para desenvolvermos virtude e sermos verdadeiramente aprendizes da vida. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar o nosso processo evolutivo passando pelas provas, sem nos rebelarmos, em paz. Meus irmãos, vamos refletir nessas questões que Allan Kardec fez sobre as provas da riqueza e da miséria. Aonde estivermos, vamos aceitar com resignação e fazer o que é de melhor. Então, pensando nisso, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos hoje. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, nesse instante, Mestre, aqui estamos te suplicando, Senhor, que nos dê o discernimento para sabermos o que realmente deveremos fazer para sairmos vitoriosos desta encarnação. Abençoe, Mestre, os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, passando por esse momento de prova, de pandemia, que eles sejam amparados e socorridos por vós. Ampare, Mestre, toda essa humanidade sofredora. Em especial, Senhor, olhar por esses médicos e enfermeiros que estão doando a própria vida
para socorrer todos os nossos irmãos em sofrimento. Ampare a todos, Senhor, e nos guarde em suas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.